Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje, aqui no IdeaCast, nós vamos falar de um assunto super importante. Não sei se você já ouviu falar, sucessão familiar. Algo que tem estado aí nas rodas de famílias e muitas pessoas têm conversado sobre isso. Como que fica a respeito dessa questão e desse tema que é tão importante? Faço um convite para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas que você conhece, para que a gente possa levar essa informação aqui e elucidando todas as dúvidas que você tem sobre sucessão familiar. E hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios um profissional extraordinário, William, ele que é especialista nessa área de sucessão familiar, e com você a palavra, que gostaria que você se apresentasse para as pessoas, para que elas pudessem conhecer um pouquinho mais do William, o profissional da área de sucessão familiar. Muito obrigado, Cândido, parabéns pelo IdeaCast, esse importante canal para a democratização de um conteúdo relevante, né, no ambiente corporativo e também das questões de sucessão familiar. Eu sou William Júlio de Oliveira, sou advogado, sócio e diretor jurídico da Evolua Consultoria, sou conselheiro de administração com a trilha pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, certificado pela PUC do Paraná. Trabalho nessa área de sucessão familiar há mais de 10 anos e estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu nessa jornada e também difundindo aí aos nossos alunos, né, no âmbito acadêmico, né, e para o bem-estar aí dos clientes. Olha só, veja só, então nós estamos aqui diante de um profissional que com certeza vai entregar muito, hein, pessoal? William, quando a gente fala em sucessão familiar, sempre vem à memória, para que isso? Para que serve isso? E o que é, de fato, a sucessão familiar, quando a gente traz isso para o âmbito da legalidade? Cândido, antes mesmo de falar da sucessão familiar em vida, é importante a gente pensar na governança. A governança, tanto do aspecto empresarial, governança corporativa, quanto a governança familiar, né? O seu planejamento familiar, que envolve a questão financeira, que envolve a questão patrimonial, que envolve regimes de casamento de filhos, que envolve uma série de aspectos comportamentais quando nós estamos falando de uma empresa familiar. Para chegar num segundo momento e irmos para a sucessão, que se divide em duas. A sucessão de empresa, né, onde um herdeiro pode ser o sucessor naquele negócio, e a sucessão patrimonial, onde o sucessor poderá ser um herdeiro, né? Então, esses são os dois aspectos da sucessão e que serve para empresas familiares aplicados aí no ambiente corporativo. Olha só que bacana. William, uma das coisas, até o Sebrae tem levantamento sobre isso daí, sobre os indicadores que as pequenas, micros e pequenas empresas, geralmente elas não chegam à terceira geração, né? Na primeira ele já tem um problema, na segunda então se agrava ainda mais. Trazendo isso para o ambiente, se a gente está dizendo que não passa da terceira geração, a grande maioria, significa que não há uma discussão, não se fala sobre sucessão. É isso mesmo, William? É isso mesmo, Cândido. O empresário, quando ele abre o seu negócio, quando ele começa a sua empresa, uma das ações estratégicas mais importantes e que são relegadas é já pensar na sucessão. A transmissão de geração, de uma geração para outra, é um dos fatores que fazem com que as empresas não tenham continuidade. Quando você pensa de maneira estratégica a sucessão, você consegue transmitir um legado patrimonial, mas também um legado de responsabilidade social com a continuidade daquele negócio. Porque não só o dono, mas todas as pessoas, todos os contratos, né, todos os negócios envolvidos com aquela empresa. É correto esse dado do Sebrae e cerca de 75% das empresas não chegam à terceira geração. Então nós temos que olhar para aquelas empresas que estão no mercado há 40, 50 e 100 anos e entender o que elas fizeram de diferente para atingir esse patamar. E a resposta está ali. Elas pensaram a sucessão desde muito cedo. Nós temos diversos exemplos no mundo e também diversos exemplos aqui no Brasil, inclusive aqui no Pará. Olha só que bacana. William, trazendo agora para uma linguagem mais simplificada, você já compartilhou aqui sobre uma situação que é conversar. Sobre sucessão familiar deve ser conversada, deve ter ali todo um histórico, todo um arcabouço de pensamentos, de relacionamento entre os entes familiares ali. A família precisa conversar sobre isso, né? Agora, de uma maneira mais simplificada assim, já conversamos sobre isso
E qual seria o primeiro passo, né, depois que é feito esse diálogo, esse entendimento, ou seja, a família buscou esse entendimento, qual o próximo passo que ela tem que dar para poder iniciar esse processo? Toda família, em toda organização, toda corporação, toda estruturação em sociedade tem um líder. Quando essa liderança fica muito evidente dentro da família, pode acontecer de que alguns dos envolvidos não manifestam as suas vontades, e isso é um problema. Então, a importância de um profissional preparado para que converse com todos os envolvidos nessa situação. Isso se dá através do mapeamento dos interesses, né? Entendendo o perfil de cada um, a origem familiar, né? A etnia, se é uma família italiana, se é uma família alemã, se é uma família brasileira. Cada etnia dessa tem uma determinada cultura e isso se revela através dos negócios e das decisões. Então, uma vez dialogado com essas pessoas, se compreende os objetivos pessoais, profissionais e patrimoniais de cada um. Através, então, de um processo de consultoria, você pode recomendar qual é a melhor estrutura para a gestão daquela empresa e para respeitar as participações patrimoniais desse grupo familiar. Quando se fala da questão do respeito, é uma palavra muito importante, né? Porque quando você está dentro de um núcleo familiar, geralmente a proximidade, o relacionamento, pai, mãe, filhos, irmãos, geralmente essa estrutura fica um pouquinho mais desgastadas, né? Uhum. Geralmente falta para essas pessoas um pouco mais de respeito, de ouvir mais, né? Ser um bom ouvinte, né? E como que hoje a gente consegue trazer para essas famílias esse toque, né? Dizer o seguinte, até que hora eu vou falar e até que hora que você vai ter que me ouvir? Porque tem que haver isso daí, porque senão isso vai também, William, de uma certa forma, impactar nessa transição de sucessão familiar? Sem dúvida. O primeiro ponto de esclarecimento sobre isso é a clara definição de papéis. O líder, geralmente o patriarca ou a matriarca, tem que ter a habilidade de entender o seu papel como pai e o seu papel como fundador da empresa. O herdeiro tem que entender claramente as aptidões necessárias para continuar esse negócio, as competências necessárias, a cabeça de dono, né, e não de herdeiro. Veja, nós estamos passando no Brasil, Cândido, a maior transmissão de patrimônio intergeração. Pela nossa história, pela economia, as pessoas que estão numa faixa entre 55 e 75 anos estão transmitindo aos herdeiros uma grande quantidade de patrimônio. Há um dado interessante que hoje os novos bilionários eles não trabalham efetivamente no seu negócio. Esses novos bilionários estão bilionários por uma questão de sucessão de herança. Então nós temos que entender que os conflitos precisam ser resolvidos e identificados, resolvidos para que nós tenhamos uma sucessão patrimonial tranquila e a continuidade da empresa num ambiente profissionalizado. Num ambiente menor, de uma empresa de menor porte, essa sistemática também se aplica. Isso é um método, é um sistema, é a diferenciação entre propriedade, empresa e família. Colocados os papéis em cada um desses lugares, a coisa se encaixa muito bem. Independentemente do tamanho do negócio, o regramento é o mesmo. Sim. Aplica. O conceito que eu aplico para o bilionário, aplico também para o milionário. Esta estrutura de propriedade, empresa e família começou a ser estudada na década de 70. Na escola de Harvard, o professor John Davis, né, ele trouxe essa metodologia. No Brasil, isso ingressou pela década de 90, através do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e hoje, nos anos aqui de 2020 para cá, principalmente pós-pandemia, está muito democratizado, né? Há 10 anos atrás, quando nós começávamos a falar em sucessão familiar, havia muita resistência das pessoas. Hoje isso está um pouco mais aberto. Por quê? Empresas de médio porte, de pequeno porte, um dia serão grandes, né? Então elas precisam pensar na sucessão para não haver essa quebra, né, de uma geração para outra, como nós falamos há pouco. Maravilha. William, se tratando de situações como essa daqui, nós já falamos aqui alguns elementos que compõem essa situação. E a gente percebe hoje no dia a dia, principalmente o micro e pequeno empresário, ele fala, não vou pensar nisso não vou viver isso, que é futuro, se der certo deu, se não der não deu. A gente percebe uma certa resistência ainda no mundo, principalmente quando envolve micros e pequenos empresários. Os médios empresários já estão um pouco mais avançados nessa temática.
Que conselho você daria para que essas pessoas pudessem pensar diferente sobre a sucessão, sobre o legado que elas podem deixar, né? Inclusive, né, sobre esse subestabelecimento patrimonial, porque esse patrimônio que ele está construindo, por mais que seja pequeno, ele pode se tornar grande um dia, né? Que conselho você daria para essas pessoas? Eu te digo assim, que isso pode ser uma bênção ou um problema. A escolha está na mão desse empresário. Então, essa escolha tem que ser feita hoje, né? Eu te dou a bênção e te dou a maldição. Qual que você quer, né? É simples, né? Porque, veja, eu já tive conversas com herdeiros que eu fazia a seguinte pergunta: o que você vai fazer quando herdar essa empresa? E a resposta foi: eu vou vender. Ora, a venda do negócio é uma oportunidade, é uma possibilidade. Pode ser uma oportunidade, mas também pode ser um problema. Pode degradar aí o patrimônio, dilapidar o patrimônio ao longo do tempo. Isso se dá por quê? Qual foi a resposta desse herdeiro? Ele falou: não quero essa empresa. Essa empresa tirou meu pai de mim. Olha que coisa interessante. Então tem a questão do vínculo emocional também. Claro. Né? A história que o pai construiu pode não ser a história que o herdeiro queira construir. Então, as pessoas elas têm as suas competências, a sua individualidade, a sua personalidade. E como a gente pode unir essas gerações de pais e filhos, de primos, né? Uma sociedade de irmãos, um consórcio de primos? Como que a gente pode organizar isso? Através do método, né, da governança corporativa e da governança familiar, pensando na sucessão. Então, o recado que eu dou é: se você não quer deixar um conflito familiar, se você não quer deixar um patrimônio que vai ser dilapidado, pense na sucessão. Até mesmo se você quiser vender o negócio e transformar aquela empresa em um ativo financeiro e para um outro negócio, um outro tipo de investimento. Isso não precisa ser pesado, isso não precisa ser desgastante. Eu já tive situações, por exemplo, com alguns colegas, no âmbito acadêmico, que eles ainda me falavam assim: olha, a minha família ela não se reúne para falar das coisas triviais do dia a dia, ela só se reúne para falar de negócio. Eu dizia para eles assim: olha, é porque o ambiente não está adequado. Você está em casa falando do negócio empresa e você está na empresa falando dos problemas de casa. Então, essa profissionalização, né, separando essas estruturas, é algo que também daria como uma segunda dica. Né? Primeiro pensar no assunto e depois praticar essa separação de funções, essa separação de papéis em cada um desses ambientes. William, quando você fala da situação de trazer ali assuntos da empresa para dentro de casa e de casa leva o problema de casa para dentro da empresa, é algo que a gente vê muito nas micro e pequenas empresas, né? Não há essa separação de papéis. É a mesma coisa você está trabalhando aqui com aquela situação toda misturada. Contas minha, pessoa física, pagando na pessoa jurídica. Conta da pessoa física, não tem saldo na conta, vai lá e pega na minha pessoa física e paga a conta e resolve, né? E a gente percebe que isso é um comportamento que ele é desastroso. Aparentemente, você está resolvendo ali um problema imediato, mas isso ao longo prazo, isso vai te gerando um problema sério, principalmente na parte de controles, né? E, lógico, a gente está fazendo esse bate-papo sobre sucessão familiar e a gente percebe que isso ainda faz parte da cultura empresarial brasileira, de ter, né, esses ambientes meio que um transitando dentro da competência do outro. E isso é lógico que traz dificuldades, né? Com a tua experiência, acompanhando negócios, o que você hoje traria de sugestão para aquelas pessoas que estão nos vendo quando elas estão passando por situações semelhantes a essa que eu acabei de compartilhar com você? A nossa cultura latina, sobretudo no Brasil, traz uma ideia de que porque ele é dono da empresa, ele pode fazer o que quiser, ou porque ele é o dono ou a dona da empresa, ele seria o melhor gestor do que aqueles que estão vindo, sejam eles os seus filhos, sejam outros profissionais de mercado. Então, eu penso que uma empresa que tem um bom negócio, que tem uma especialidade dentro da pessoa do seu fundador, ele deve se concentrar naquilo que ele é bom. E essas outras questões, ele tem que aprender também a delegar isso, né? E entender que ele pode ter um bom diretor, um bom gerente, uma boa pessoa responsável por isso. Essa é a essência da liderança, né? E então, Cândido, de maneira bem resumida, posso dizer assim, a governança ela nos ensina que para profissionalizar uma empresa, nós precisamos profissionalizar as relações.
tornar esse ambiente mais profissionalizado, né? Trazendo bons consultores, bons contadores, bons advogados, bons prestadores de serviço de um modo geral, que vão orientar aqueles pontos frágeis que a empresa tem e deixando o fundador ou ali o herdeiro performando na melhor das suas competências. Então, em regra geral, aquele patriarca que se entende que só ele sabe fazer, só ele sabe resolver, é um baita de um problema, né? Porque ele traz um processo de gestão centralizadora e isso sufoca o negócio. Olha, né? Veja só, eu tive um cliente que ele falava para mim de maneira orgulhosa, né? Olha, eu estou aqui nessa empresa há 34 anos. Eu sou o primeiro a chegar aqui às 7 da manhã e o último a sair às 7 da noite. E eu tive que ser um pouco duro e realista com ele, dizendo, olha, talvez o senhor tenha falhado no ambiente de delegar e não conseguiu ensinar alguém a abrir a porta dessa empresa e fechar a porta dessa empresa, né? Como assim? Ele dispensou uma boa parte da vida dele, né? Uma boa parte de crescimento, inclusive, do próprio negócio, onde ele deveria estar pensando de maneira diferente, de pensando em inovação, de pensando em outras formas de alavancar o seu negócio, ele estava preocupado em abrir empresa, né? Isso mostrava que o perfil dele era um pouco desconfiado, né? Isso mostrava também que naquele ambiente não tinha processo bem definido. Então, todos esses aspectos da gestão, em algum momento, eles vão refletir na eficiência e na evolução patrimonial ou na dilapidação do patrimônio. Então, muito se fala hoje, Cândido, que o governo rouba, que tem muita corrupção. Claro, a gente sabe que tem corrupção e de que o governo, às vezes, dificulta o empreendedorismo, um dos agentes, né? Dificultadores. Mas isso é desculpa. Mas não é só dele a conta, né? Claro, não é só do governo, da situação política ou da falta de habilidade do herdeiro. Primeiro é o grande aspecto da liderança em si, né? E segundo é o propósito. Entender o propósito daquele negócio, né? Como diversificar aquele ativo, buscar então uma boa consultoria para todos esses aspectos. Cara, você tocou num assunto muito interessante, porque dentro de um processo de sucessão familiar existem, você me corrija se eu estiver errado, 2 caminhos. Pode ser o caminho do planejamento e pode ser o caminho sem planejamento. O caminho do planejamento é aquele que você cria os mecanismos da formalidade, você nomeia pessoas, já sabe que aquela pessoa vai tocar a operação, ou seja, como se fosse ali um técnico de futebol, já escala o time e aonde as funções que cada um vai estar coordenando e desenvolvendo. Esta é uma parte. É lógico que isso depende de um aglomerado ali de profissionais, time de pessoas competentes, para fazer as avaliações que precisam ser feitas. É fato isso, né? Por outro lado, tem o desastre, que é o sem o planejamento. O patriarca da noite para o dia deixa esse negócio para a família. E a gente, lógico, eu também estou na parte da contabilidade, tenho visto em muitas famílias que muitas vezes tem um presente de grego. O que é isso? Eu recebo uma herança milionária e eu não tenho sequer o recurso para acessar através de um inventário, né? De um formal de partilha. William, eu queria que você compartilhasse com a gente sobre essas duas situações, né? Nós vimos aqui o lado que seria menos doloroso e tem o lado ali que é um lado terrível, mas tudo isso envolve aspecto de comportamento. Como que você avalia isso? Veja, uma vez que foi diagnosticado o patrimônio e entendido em vida, né, e com bastante antecedência, antes que seja necessário, com lucidez, tudo aquilo que você tem como patrimônio e aquilo que você pode fazer, então, trazendo mais para o aspecto patrimonial, uma vez que mapeado os interesses, né, de todos os envolvidos nesse processo, os herdeiros, os cônjuges, né, os companheiros desses herdeiros, né, os netos, feita essa árvore genealógica, identificado todas as pessoas, os perfis, uma das ferramentas bastante utilizadas para trazer essa segurança é o protocolo familiar. Naquele documento formal, escrito, visível, que se define valores daquela família, propósito daquele negócio, forma de tratativa e respeito, enfim, e regras também societárias, né, para a continuidade do negócio. Esse é um lado com o planejamento. Sem o planejamento, em uma eventual sucessão por morte,
como você mesmo disse, ao inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. E esse é um fator que pesa hoje em dia e que pode consumir uma boa parcela do patrimônio. Se esse patrimônio não foi gestionado, faltará, como você mesmo disse, recurso de liquidez financeira. Vai ter que vender alguma parte desse patrimônio para transmitir de maneira formal. Agora entenda, o inventário, ele efetivamente serve, na prática, não para distribuir a renda aos herdeiros, a herança. Ele serve para que o governo fiscalize e leve primeiro a sua parte. Porque primeiro paga o imposto, depois vai pagar os credores desse espólio e depois o que sobrar vai para os herdeiros. Cara, isso me traz uma memória da substituição tributária, né? Me dá o meu primeiro e depois o que sobrar vocês se viram, né? Então nós temos, além do protocolo familiar, desse ambiente, dessa questão comportamental, né, e evoluir a relação societária, que pode um dia chegar num acordo de sócio, os mecanismos de transmissão. Doação, partilha em vida, a holding patrimonial familiar. Então, tudo que você conseguir antecipar em vida de maneira planejada, que é o primeiro caminho que você desenhou, você vai ter um benefício tributário, uma redução na tua despesa financeira para transmitir esse patrimônio, uma clareza, uma segurança entre os herdeiros com os papéis definidos para a continuidade dos negócios. Então, Cândido, eu vejo que o caminho do planejamento ele é muito mais leve e ele vai se transformar assim na bênção e não naquela maldição de um legado negativo, né? Que aquilo acaba sendo um problema ao invés de ser uma grande solução na vida, né, das pessoas. William, você entrou num tema bem interessante, que a gente falou aqui sobre o planejamento e automaticamente sobre o inventário. É lógico que esses dois cenários, eles têm custos. Você até deu um spoiler ali já dizendo o seguinte, um paga mais, o outro paga menos. O outro governo quer primeiro e o que sobrar é da família. William, trazendo em números práticos hoje, se você tem hoje uma sucessão feita, planejada, tudo certinha, tem uma estimativa de qual seria o número economizado financeiramente? Tipo um percentual. Olha, Cândido, eu posso te dizer que nós estamos na iminência de uma reforma tributária e haverá um aumento do ITCMD. Eu não tenho como te afirmar em números percentuais de economia, sou muito cauteloso em relação a isso, porque depende muito de projeto a projeto. Eu vejo profissionais falando, de certo modo até assustando as pessoas, falando em 30%, 40% de economia sobre o patrimônio. Depende, por exemplo, do fator de como esse patrimônio está contabilizado, como que está a conformidade fiscal na declaração de imposto de renda. Isso pode ser uma oportunidade ou pode ser um baita no problema. Então, eu não gostaria de te dizer um número cravado nisso. O que eu posso te dizer é que nós estamos numa iminência de uma reforma tributária focada na questão sobre o consumo e que previu, e uma vez aprovada agora, uma alíquota progressiva de ITCMD. O que não está claro ainda? As faixas. Por exemplo, ela vai até 8%. Mas sobre quanto? Um patrimônio de 10 milhões vai ser 4%, de 15 milhões vai ser 5%, ou vai ser 3 milhões e a tributação vai ser 7%. Isso não está claro ainda. Esse número, como se diz, não está desenhado. Você sabe o destino, né? Exatamente. A viagem termina em 8%. No Brasil, hoje, o teto constitucional é 8%. Em 2015, já houveram alguns estados elevando essa alíquota do ITCMD a 8%. Tem uma discussão, William, aqui. Entretanto, todavia, essa semana, inclusive, eu estava em Brasília, e a gente tem conhecimento de um projeto de lei, a parte da reforma tributária, podendo chegar a 16% sobre o patrimônio. Então tem a pegadinha já. E aí eu estou falando apenas do ITCMD. Soma isso, obviamente, custos de honorários advocatícios, um custo de regularização do patrimônio. Lembra que eu falei da governança? Antes de você fazer o planejamento sucessório patrimonial, você tem que organizar, então, o patrimônio. É um processo, não um processo judicial, graças a Deus. Mas é os procedimentos que você tem que adotar. Prévio que você tem que adotar de maneira planejada. Certo. O que eu percebi, olhando por esse aspecto, principalmente agora se tratando do imposto sobre a renda, quando se fala rendimentos de aluguéis na pessoa física, dos bens que eu adquiri e eles me rendem aluguéis, eu posso chegar numa taxação hoje de até 27,5%. Na pessoa física. Pessoa física, perfeito. Isso. Dentro de uma PJ, organizado, tudo certinho por uma empresa de sucessão familiar, esta composição
há vantagem ou não há vantagem? A vantagem, você pode ir numa faixa inicial de 14,33%, dependendo de um adicional de imposto de renda, podendo chegar a 15,5%, algo nessa natureza. Né? Então, veja, nós temos um primeiro benefício tributário aqui sobre a renda ou a locação desses imóveis, o rendimento desses imóveis de 27,5% para, vamos arredondar aqui para 15%, para ter uma média bacana. E a grande oportunidade também é que a legislação federal ela nos permite a constituição dessa empresa com esses mesmos imóveis pelo valor histórico do imposto de renda. E aí, dependendo do estado onde você estiver, você tem uma base de cálculo reduzida para fazer a doação. Então, são dois tipos, né, de tributação específica nessa fase. Uma sobre a renda e outra sobre a redução, né, da carga tributária quando você está falando da doação dessas cotas e não mais efetivamente sobre os imóveis. Então, William, dentro de um contexto geral, tudo que é planejado é muito mais vantajoso. Sem dúvida nenhuma, Cândido. O planejamento patrimonial e sucessório, ele traz, além da questão da economia tributária, que nós acabamos de falar, a tranquilidade, né, para o seu detentor desse patrimônio, e entre o sucessor e o sucedido, de que haverá uma transição tranquila, sem a interferência do Estado, como, por exemplo, dentro do inventário. Entendido. Então, a partir do momento que vai para este ambiente de negócio, de sucessão familiar, constituído uma empresa para fazer a gestão disso daí, significa que o processo, entre aspas, de inventário, praticamente ele já estaria ali 90% concluído. Sim. Só na falta daquela parte que faria o inventário especificamente da cota que ele possui nessa sociedade. Exatamente. Não é correto dizer de que a holding familiar ou administradora de bens elimina o inventário. Não. Se acontecer durante o processo e houver o fator morte, veja, ITCMD, doação ou causa mortes. Né? Nós falávamos aqui da doação, que é a antecipação em vida da transmissão do patrimônio. E o causa mortes ainda poderá haver cotas que não foram doadas, outros bens que não compõem a holding. Então, há que se cuidar um pouco, sabe, Cândido, com alguns jargões, com algumas premissas de mercado, simplesmente no sentido de vender, entre aspas, uma ideia que não funcione. Então, nós temos que ter muita cautela quando nós estamos falando do patrimônio das pessoas. Não é só mais um CNPJ, é toda uma história de vida, né, peculiar e particular de cada grupo familiar. Ele é bem diferente, né? Porque hoje você vê muitos empresários que eles vão lá, constituem a empresa. Geralmente, quando elas quebram porque não teve um planejamento, não teve ali, na verdade, em momento algum, um estudo, né, de viabilidade, de mercado, assim por diante. Que é diferente da holding, né? A holding ela tem que nascer fruto de um planejamento, porque se ela não nascer por esse viés, ela não tem sustentabilidade também, né? Claro. Quando nós falávamos ali do mapeamento de interesses, a gente busca entender a finalidade desse negócio, o propósito negocial, né? E defender isso do ponto de vista contratual. Elaborar uma relação contratual societária, muito bem clara, com os seus herdeiros, William, e com os terceiros. Quando você propõe esse diálogo aí e materializar isso, né, escrever isso, você está poupando aí que venha surgir ruídos indesejáveis nessa relação, né? É claro, veja, toda vez que o empresário tratar a abertura de uma empresa como, entre aspas, CNPJ, ele está deixando de lado uma relação de direito muito forte, que é a relação societária. Nós temos que buscar aqui alguns equilíbrios entre o direito sucessório da transmissão de patrimônio e a relação societária desses bens com essas pessoas. Então, um contrato social, e eu sei que no seu escritório vocês redigem isso muito bem, é uma ferramenta muito importante nesse processo de constituição de uma holding, de uma nova sociedade ali formada. Veja mas ele por si só também não tem todas as garantias que teria entre a sociedade. Seria Perfeito. Isso, William? Claro, porque veja só, hoje inclusive você pode ter uma sociedade de um único sócio, né? Uma coisa que só existe no Brasil. Mas, enfim, sociedade de um único sócio. Uma unipessoal, né? Mas neste contrato constitutivo desta empresa, você já pode prever naquele contrato social originário cláusulas e regras de sucessão que serão válidas após a entrada dos seus herdeiros. Né? E aí, respondendo à sua pergunta,
nós podemos evoluir isso para complementariedade para um acordo de sócios. Algo mais formal, com regras mais claras e que você queira deixar isso não público a terceiros, mas fazer valer com toda a força jurídica necessária internamente. Ele vem revestido como se fosse um regimento interno, né? Sim, sim. Ali estabelece todas as diretrizes, os deveres, obrigação. Se não cumprir o dever também tem as suas punições, suas sanções ali. E claro, ônus e bônus, direitos e deveres, né? Você integraliza lá direitos e bens e direitos, mas também adquire alguns deveres sobre isso. Cândido, eu queria te falar um pouquinho de toda uma estrutura de reforço jurídico dentro de um planejamento sucessório. Veja, num processo bem feito de consultoria nesse tema, planejamento patrimonial e sucessório, nós podemos começar, por exemplo, com um protocolo de intenções, que é alinhar com a família o que nós vamos discutir e sobre qual patrimônio nós vamos planejar. Tudo isso é documentado, né? Documentado. Protocolo de intenções. Certo. Depois, o protocolo familiar. Então, número 2, protocolo familiar. Aquela relação de regras para a gestão da empresa. Regras específicas daquela família. Não tem como você fazer familiar. um Ctrl-C ou Ctrl-V, né? Porque aí você falou, né? Cada família, cada etnia tem uma cultura, né? E mais do que isso, né? Uma história, formação desse patrimônio, habilidade, competência, objetivo. Todos aqueles interesses patrimoniais, pessoais e profissionais vão estar ali no protocolo familiar. Ata de constituição da sociedade limitada, administradora de bens, holding patrimonial, né? Ou seja, a ata que constitui essa empresa, os considerandos, os motivos pelos quais nós estamos fazendo essa sociedade. Contrato social e, por último, o acordo de sócio. Então, veja, uma robustez de formalidades. De formalidade, óbvio que não é para todas as famílias, você pode abreviar um pouco desse processo sem perder a qualidade, né, alocando aí as regras conforme os interesses e a maturidade desse Mas grupo. A ata de fundação ali da família essa é fundamental, né? Sensacional, né? Essa tem que ter, né? E ninguém fala muito sobre isso, né, Pois é, né, cara? Interessante. Você trouxe esse ponto aí. Eu acredito que na internet, isso que você trouxe agora, assim, pautadinho até chegar ao contrato social, eu nunca vi falar. Sabe por quê, Cândido? Peço licença para te dizer, porque a gente já fez isso, um processo de planejamento sucessório, mais de 50 vezes. Nós estamos no projeto número 53 ao longo da nossa carreira. E óbvio que a gente aprendeu muito ao longo do tempo, estudou muito ao longo do tempo, e hoje dentro da Evolua, graças a Deus, a gente tem uma equipe fantástica, né, que colabora em todas essas etapas, cada um com as suas competências, as competências tributárias, as competências jurídicas, as competências de contabilidade também, né? Tudo isso formatado por uma consultoria específica. Lembra daquilo que eu te falei da propriedade, empresa e família? Sim. O que nós fizemos ao longo desses mais de 50 processos, né, desses projetos de planejamento sucessório? Nós desenvolvemos um método. Tudo isso que eu falei para você aqui é um ponto da linha jurídica. Mas olha só o método. Primeiro passo, diagnóstico. Diagnóstico patrimonial e das pessoas. Segundo, mapeamento dos interesses, tudo aquilo que eu já te falei, os interesses pessoais, profissionais e patrimoniais. Terceiro, o efetivo planejamento, que você defendeu muito bem agora há pouco aqui, que se divide em outras 3 áreas. O planejamento sucessório, o planejamento societário e o planejamento tributário da operação. E o quarto passo é a execução. E o quinto é o acompanhamento. Então, esse é o método Evolua, né, desenvolvido ao longo de mais de 10 anos de trabalho, né, com vários profissionais, com várias expertises, e que hoje a gente segue nesse checklist personalizando para cada família, conforme a sua necessidade. William, todas essas fases aí, desde quando o cliente contrata os serviços de vocês, quanto tempo ele tem para receber essa conclusão do processo todo, né, até o acompanhamento? Isso demora quanto tempo? Em média. Eu sei que vai depender de família para família devido ao volume patrimonial, né? Não só isso, você vai medir também nível de conflito familiar, se existe ou não. É óbvio que você trabalhar isso numa família que não tem conflito, ou que seja muito pouco, isso acelera o processo. Segundo fator que influencia no tempo, o nível de maturidade e conhecimento de tudo isso que a gente está falando. A consultoria tem um papel muito educativo também, né, de levar informação e transmitir essa informação não de uma maneira tão técnica juridiquês. Cara, você tocou num negócio interessante, né? Quando se fala aqui de educação, é algo que as pessoas, enfim, né? Até ela chegar nesse procedimento com vocês,
é uma educação. Andragogia, meu caro Cândido, o momento de você ensinar o adulto, né? Porque não tem ali menores de idade, pode ter um menor afetado sobre o planejamento, né? Mas geralmente você está tratando com pessoas maduras, né? Buscando essa maturidade. Então, um primeiro diagnóstico leva em torno de 90 a 120 dias, Entendi. Só para você fazer o diagnóstico. É óbvio que tem algum cliente que chega lá com uma ideia já muito pronta e formatada. Mesmo assim, eu vou insistir muito com ele para saber se realmente é aquilo, né? Para fazer, né, a alfaiataria, que a gente chama, né, a personalização extrema na medida aquela dele. pergunta básica, você tem certeza? Aí o cara pensa, eu tinha. Você traz pontos de vista muito interessantes, né? É muito comum na fase de diagnóstico a gente fazer perguntas que levam ele a uma reflexão, né, e às vezes sem resposta. Poxa, eu nunca pensei sobre isso. Então você pense. Te dou mais 15 dias para você pensar. Esses dias eu estava atendendo um cliente e foi interessante, né? Falei, cara, vamos fazer o seguinte, tô te dando aqui as considerações, mas você vai agora almoçar, senta com a tua esposa, conversa com ela sobre isso. Não tem que conversar com minha esposa, que minha esposa não tem nada a ver com isso daqui, né? Quando foi 2 horas da tarde, 2 horas da tarde ele ligou para mim e falou, cara, do jeito que você falou, eu fiz, conversei com minha esposa e a gente vai tocar a operação. Eu entendi que... Você tocou num ponto importante. O planejamento sucessório mais eficaz é aquele que perdura ao longo do tempo. Toda essa gama de documentos que eu falei, ele é muito bom quando ele não é utilizado ao final. Porque as pessoas participaram tanto da construção dele, não é utilizado no sentido que ele é arquivado, efetivamente arquivado. As pessoas participaram tanto da construção que está muito claro para todo mundo, que virou um hábito respeitar a hierarquia do fundador, ter o sentimento de pertencimento, agir com equilíbrio, tudo isso é dentro do processo de consultoria. Então, Cândido, voltando para responder a tua pergunta, você tem processos como esse que pode demorar de 6 meses, como talvez 2 ou 3 anos. Veja, tem um case bastante interessante, em que um cliente já com uma boa condição patrimonial e financeira não tinha diálogo alguns com os filhos. Não tinha. Né? Não tinha diálogo. As relações estavam rompidas. E ele querendo deixar o patrimônio organizado, né? Como fazer para que essas pessoas voltem a conversar? Então a gente teve bastante trabalho, bastante mediação. Seria uma retomada, né, cara, de um vínculo perdido no meio do caminho, porque ele não deixou de ser pai e os filhos não deixou de ser filho, né? E vão ser sócios, talvez. E vão ser sócios em negócio, cara, né? E como que vai ser uma relação dessa, né? Olha, se não for muito bem alinhada desde o começo, né? De novo processo, protocolo de intenções. Sobre o que nós vamos discutir? Nós não vamos discutir sobre aqueles problemas que já passaram. Talvez vai acontecer um perdão, que é muito comum. Existe o ressentimento, né? As mágoas do passado, né? Cândido, um dos fatores que nos traz mais prazer ao nosso trabalho é ver, por exemplo, numa entrega final de um protocolo familiar, as famílias reunidas efetivamente. Né? Reunidas, entendeu? Reunidas e com um propósito em comum, né, cara? Isso que é interessante, né? Reunidas, olha entendeu? Só. Isso, cara, é emocionante, é gratificante como profissional, né? A gente poder entregar algo a mais do que simplesmente um documento formal ou uma redução tributária, algo nesse sentido, né? Então, isso faz parte da nossa essência, faz parte da essência da Evolua, né? E é por isso que a gente, graças a Deus, tem sido abençoado com bons clientes e bons resultados. William, nós prosseguindo aqui no nosso bate-papo, você falou sobre a sucessão, falou todos os processos e tal, e tem um tema que eu acredito que ele vai ser uma espécie de uma linha tênua, né? Quando você fala de hold, e hold está tão em moda agora, né? Tudo é hold, né? Escritórios de contabilidade faz hold, advocacia faz hold, mas é um termo também que não é tão novo, né? Já é bem antigo, desde a existência aí, acredito eu que da colonização do Brasil, se pegar na Europa, eu acho que já tinha isso daí, né? Porque, salvo engano, se eu não me engano, a Volkswagen, quando ela vem para o Brasil, ela vem de uma hold. Isso lá na Alemanha já existia, né? Isso procede ou é Sim, conversa de internet? Veja, tem que entender o conceito, né? A palavra em inglês holding, que vem do verbo to hold, que quer dizer abraçar ou segurar,
Simplesmente foi americanizada no Brasil. Tecnicamente, nós estamos falando do quê? De uma empresa constituída para ser dona de imóveis ou outras participações societárias. Ou seja, a holding, essas duas, para só se limitar em duas aqui, porque existem mais de 10 finalidades para uma holding. Eu falei aqui da holding patrimonial e da holding de participações, que são as mais comuns. Né? Então, ela é uma empresa criada para ser sócia de outras empresas, sócias de outros negócios, e essa holding ela pode ser familiar. Então, aquela família pode ser sócia em vários negócios. E a relação societária se resolve na holding. E da mesma forma, sobre imóveis. Né? Esta família ou este patriarca, em vez de ele ser sócio na sua pessoa física, ele vai ser sócio através dessa pessoa jurídica em donos, sócio, melhor dizendo, proprietário desses imóveis, que pode ter sociedade com terceiros, obviamente. Né? Então, Cândido, nós podemos trazer isso de uma maneira bem simples, né, para as pessoas. A administradora de bens imóveis próprios e a holding de participações e investimentos em outros negócios. Legal. Ô William, compartilha com a gente então, você já falou desses dois grandes braços de holding, que é o mais comum, né? E isso faz sentido para as pessoas hoje que estão pensando em montar isso ou não faz muito sentido? Faz. A holding é um dos instrumentos mais eficazes de transmissão patrimonial ainda existentes no Brasil. Existem tantos quantos outros, a doação em vida, a doação com reserva de usufruto, né, o testamento, mas a holding ela é uma ferramenta tão bem, se for bem constituída, bem organizada, de tamanha eficácia que resolve tantos problemas, sabe, Cândido? Evita tantos conflitos, evita a dilapidação do patrimônio, reduz o custo tributário na transmissão de patrimônio. Então, é sim, de fato, no meu modo de ver, uma ferramenta das mais importantes de sucessão patrimonial. William, a partir de quantos imóveis se torna viável você ter uma holding familiar? Cândido, uma empresa criada precisa ter atividade, ela precisa ter propósito negocial. Então, essa resposta o cliente vai dar. Ele pode ter um imóvel que valha muito, que gere muita renda, estou falando 25, 30, 40, 50 mil reais por mês, com um único imóvel, ou ele pode ter 10 imóveis que dá essa rentabilidade. R$1.000 por mês. Entendi. Então, a quantidade de imóveis não é Independe, o fator. né? Independe. Você tem que analisar a viabilidade do ponto de vista empresarial, primeiro ponto. Né? E, lógico, também utilizar ela para efeito de preparação do patrimônio a ser sucedido. Porque, veja, você fala no âmbito rural, por exemplo, né? Você tem lá uma fazenda. Né? Como é que você divide essa faixa de terra em partes iguais, se na mesma propriedade rural você pode ter rio, mata ciliar, reserva legal, área dobrada, área de plantio. Então, a sede dela, por sinal, a sede. Na mesma matrícula ou conjunto de matrículas, você pode ter valores diferentes na mesma terra. Né? Então, a propósito, a holding ela serve também para uma boa sucessão patrimonial no ambiente agro, né? No ambiente rural. A gente tem tido ótimos resultados nisso, e porque transforma aquela propriedade efetivamente numa empresa, né, facilitando a divisão de funções, facilitando a divisão patrimonial, tudo isso que a gente já comentou em outrora aqui. Onde no planejamento ali você já tem, né, os sucessores do negócio, né? E não acaba por ali, né? Agora o poder de pertencimento, William, que você falou é surreal. Eu acompanho alguns empresários que estão numa fase, já estão aposentados, ainda estão na operação. Os filhos, por não fazer parte da operação, eles se sentem excluídos, não querem se envolver juridicamente com os negócios do pai. E como que a gente lida com uma situação como essa, William? Bem prática, né? Isso eu acredito que deve ter muitas pessoas no Brasil que vão ter essa dor, né? Uma das possibilidades para aquele empresário que não terá a sucessão familiar no seu negócio é fazer a preparação dessa empresa para a venda, por exemplo, né? Porque ele pode sair desse negócio com um bom resultado, essa empresa pode continuar e aí ele administra essa herança transformada em dinheiro da forma como ele bem entender, lógico,
fazendo boas aplicações, né, com uma boa assessoria e tudo mais nesse sentido. Então, alternativas existem. Então, nada está perdido. Não, né? E veja, um outro fator importante é você ter o valuation, né? Ter a avaliação do seu negócio. É muito comum, tanto para patriarcas ou para herdeiros, falar o seguinte: não, vou vender essa empresa. E depois de fazer a avaliação, entender que aquilo é um baita de um bom negócio. É um baita de um bom negócio. O herdeiro acaba se interessando a partir do momento que, tecnicamente, ele entende o valor daquele negócio. Perfeitamente, isso faz parte, hein? Já tive situações semelhantes a essa. Nosso time de contabilidade foi chamado uma vez, vou vender meu negócio, faz a avaliação, né? A gente fez o valuation e depois a gente pegou pela contabilidade e aplicou os indicadores que o mercado financeiro remunerava aquela atividade e com a remuneração que a atividade de fato tinha nas mãos desse sócio, né? Desses donos. Ele falou, não vou vender mais não. Não vendo mais. E é exatamente isso daí. William, uma das coisas que você tocou aqui que é muito importante quando fala de valuation, eu acho que esse daí seria o combustível que muitos empresários, desde o pequeno, médio até o grande, precisa saber se valeu a pena acordar cedo, trabalhar, produzir e se os números que foram alcançados nesse período valeu a pena. Você tem tido uma experiência muito grande em relação à valuation, né? E quais são assim, as surpresas, né, que você na sua atividade encontrou no meio do caminho aí? Olha, uma dessas surpresas foi, em resumo, essa história que eu acabei de te contar aqui, né? Uma empresa familiar com bastante conflito e que decidiu vender o negócio. Ao decidir vender o negócio, a primeira ação a ser feita é avaliar esse negócio, é entender por um profissional, uma empresa especializada, como nós temos na Evolua essa frente, de avaliar esse ativo. É um ativo, certo? E aquela família, ao encontrar aquele número e a capacidade de geração de caixa, a capacidade de geração de riqueza que essa empresa tinha, ele acabou retrocedendo e não querendo mais fazer a venda do negócio, e aí se caminhou para a sucessão, pela divisão harmônica entre os herdeiros para continuar aquele negócio. Aí se aceitaram. não se acertam pela dor, mas vai pelo amor, aí depende, né? Depende. William, muito interessante. Quando você falou da questão do valuation, questão de planejamento sucessório familiar, hold familiares, é algo que a gente tem vivido nesses dias, William. Muitas pessoas, principalmente o Brasil, né? O Brasil, muitos falam, o Brasil não é para amador, é complexo, não é fácil a gente estar aqui inseridos dentro de um ambiente onde as seguranças jurídicas elas são muito voláteis, né? As decisões elas mudam, as legislações são as mesmas, mas as interpretações e aplicações dela, dependendo de uma decisão judicial, muda todo o contexto. Então isso acaba trazendo um ambiente assim difícil, né, para a gente poder estar lidando. Depois você tem aqui aspectos tributários, que hoje é um manicômio, né? Hoje você pegar e ter um negócio é um absurdo. Esperamos que a reforma tributária seja uma simplificação, mas ela não vai trazer aqui um alívio. Pelo contrário, existem correntes que vão dizer que ela vai taxar ainda mais, que o objetivo é a arrecadação, né? William, dentro de tudo isso daí, mesmo assim, você com toda a experiência e know-how, vale a pena ainda fazer todo esse trabalho, todo esse esforço de planejamento? Sem dúvida nenhuma, Cândido. E vou te dar uma razão bastante óbvia em relação a isso. O ITCMD no Brasil é um dos mais baratos do mundo. Você sabia disso? Na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, as alíquotas passam de 40%. No Japão, 25%. E no Brasil nós estamos falando hoje num teto constitucional de 8%, mesmo com a reforma tributária, ainda permanecerá em 8%. Né? Tem, como já disse, esse projeto de lei podendo chegar a 16%. Então, esse planejamento, antes que esse cenário mude, é super importante. Vai trazer economia no longo prazo. Ou seja, quem se antecipar dentro desse planejamento vai sair vitorioso. E como eu disse, Cândido, a reforma tributária é focada no consumo. Então, a prestação de serviço, a indústria, o consumo, já está absolutamente sobrecarregado. Aonde tem ainda espaço para crescer a tributação do governo? É no patrimônio. Então, por que deixar para depois, se você pode antecipar isso agora e ainda ter uma série de benefícios, né, de maneira antecipada? Não vejo como não caminhar pela linha do planejamento sucessório e a organização patrimonial. Como eu já disse,
nós estamos atravessando a maior transmissão de patrimônio intergeracional no Brasil de todos os tempos, né? Entenda, na época do Brasil colônia, não havia sucessão patrimonial. Há um século atrás, poucas famílias eram efetivamente abastadas, né? E no pós-guerra no Brasil, em razão do trabalho das pessoas, dos empresários que amelharam patrimônio, que hoje estão aí na faixa dos seus 65 a 85 anos, eles estão indo por um caminho, naturalmente, de deixar esse patrimônio aos seus herdeiros. Então, a holding patrimonial familiar, ela sim é um instrumento de transmissão de patrimônio de maneira segura, eficaz e ainda por cima benéfica do ponto de vista financeiro e tributário. Esses dados que você trouxe, histórico e cultural, né, é muito importante, porque leva-se a entender, então, que a partir desse momento, com essa nova cultura, você comentou até que as pessoas recebiam, os que são hoje os bilionários, muitos deles receberam por herança. Não foi por uma sucessão através de uma administradora de bens. Não foi construído. Não foi construído, Não foi construído. Foi súbito. O cara, de repente, ficou bilionário, né? Hoje não, hoje já tem essa pré-consciência de que deve ser feito um processo, né, de estar conquistando isso. Então significa que as próximas gerações vão estar super familiarizadas com essa terminologia e com esse modelo de negócio. Trazendo isso para os millennials, para a geração Z, né, essa geração que está vindo aí, elas têm uma experiência não na propriedade. Elas têm justamente na experiência do uso, né, do desfrute em relação à posse, em detrimento da posse, em detrimento de ser o dono, em detrimento de ser o proprietário, né? É natural que quando uma pessoa chega aos 30 anos, por exemplo, ela busca um senso de propósito. E aí nós temos dois grandes perfis geracionais. Aqueles que querem construir, por exemplo, uma empresa vencedora, querem construir uma empresa, vendê-la rapidamente e continuar investindo, empreendendo, tá? Isso muito forte. E tem aquele que vai herdar isso, dessa transmissão intergeracional que eu falei, né? E vai simplesmente viver de uma renda passiva. E aí, para os dois casos, olha que interessante, a holding serve. Para os dois casos ela serve, porque ela serve para aquele empresário que quer crescer de maneira organizada, mesmo ele tendo 30 anos. Né? Outro dia fizemos um M&A de uma empresa de apenas 6 anos de fundação, que foi vendida por um valor acima da dezena de milhares, né? Para não identificar aqui, com pessoas com menos de 40 anos. Jovens. Passo seguinte, constituir a sua holding de participações e investir em vários negócios. Não estou falando de sucessão ali. Né? E, ao mesmo tempo, ele já vai estar preparado para a sucessão no longo prazo. E, ao mesmo tempo, essas pessoas na faixa de 55, 60, 70 anos, constituindo as suas administradoras de bens, sobretudo para imóveis, para transmitir ainda de uma maneira planejada aos herdeiros. Maravilha. William, estamos aqui chegando ao momento final, cara. Eu gostaria que você, se tiver alguma consideração. Hoje aqui nós estamos recebendo uma grande aula sobre sucessão familiar, holding patrimonial, sobre inclusive até gerações, né? Geração Y, geração Z, qual que é o perfil dessas pessoas, né? Como que elas vão lidar com o patrimônio daqui para frente? Então já não é mais como os nossos pais, né, lidaram no passado com o patrimônio, hoje é bem diferente. Mas eu deixo aqui aberto os microfones aqui para que você possa fazer as suas considerações, aquilo que você julgar que é necessário de entregar esse rico conhecimento. Eu vejo que hoje foi uma aula sobre essa grande temática que para muitos, viu, William, é um tabu, tá? Muitos têm até medo de falar nisso daí, né? Tem um receio, né? Porque é uma transição geracional, né? Então tem os pais que quer ter o controle de tudo, o filho que não participou de tudo isso, e depois, ao mesmo tempo, esse filho vai receber, e é um conflito, né? Logo direto que nós temos um conflito, uma responsabilidade muito grande. Será que o meu filho vai dar sucessão? Será que o meu filho vai fazer crescer o meu negócio? Ou ele vai consumir tudo isso, né? Vai acabar com tudo, né? Então, tá aberto aqui, cara. Faz essa consideração aí. Cândido, muito obrigado pelo espaço que você abriu aqui no IdeaCast, para a gente poder difundir a ideia do planejamento sucessório e patrimonial sem dor, sem conflito, de maneira planejada, como você muito bem destacou. A Evolua Consultoria é uma empresa ainda jovem, de 5 anos de fundação, mas os seus sócios têm mais de 20 anos de mercado.
Eu sou um dos sócios, exerço aí o papel de diretor jurídico e responsável pela área societária e sucessória da Evolua. Nós estamos presentes, Cândido, em 3 estados da Federação, Paraná, São Paulo e Brasília, que são as nossas séries filiais. Nos últimos 5 anos atendemos mais de 400 clientes, tivemos 370 milhões de reais em operações de M&A e em andamento, realizadas em andamento. Tivemos 92 milhões de créditos e benefícios fiscais tributários concedidos, sem nenhum real glosado. E o número que me encanta é de mais de R$1 bilhão em patrimônio preparado para a sucessão familiar. Então, esses são os números da Evolua que a gente faz questão de divulgar e com muito orgulho. Quero agradecer mais uma vez aqui pela receptividade nesse espaço, me colocar à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento e desejar a todos, né, que façam bom uso desse conteúdo, né, que isso possa atingir aí, famílias que precisem entender, né, o propósito de uma consultoria que vem para agregar, né, e somar nesse momento único e especial que acontece apenas uma vez na vida de cada empresário, de cada pessoa, enfim, que é fazer a sua sucessão familiar. Não tem 2 momentos, é um só. Pessoal, vocês que gostaram desse conteúdo, dá um joinha aí, compartilhe esse conteúdo. Aqui na descrição nós vamos colocar depois o contato do William também, para você ter acesso, né? Ele já fez menção aqui sobre a empresa, mas a gente vai estar aqui compartilhando com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fiquem com Deus e até o próximo encontro e com certeza com conteúdo de grande relevância que vai trazer transformação na sua visão, na sua forma de pensar, de agir e até mesmo de se comportar. Um grande abraço e até o próximo. Deus abençoe a todos. Juntas, como é que ficou?